Brasil, alô você! Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Fazer o seguinte, primeiro dar benção à minha mãe e um abraço à minha sogra, né? Tudo tranquilo? Alô, Mengão! O Mengão venceu, né? Venceu. E aquela entrada criminosa naquele jogador do Palmeiras, hein? Que complicado. Mas enfim, faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Não marcou, não foi falta. Enfim, até que foi falta, né? Mas venceu, isso é que importa, né? Parabéns ao Mengão aí. Alô, Dieguito, meu amigo Dieguito, gente da melhor qualidade, gente da melhor qualidade. Torcendo aí para o Mengão. No vídeo passado eu falei sobre legalização de residências e documentos em Portugal e em Espanha. Fiz um breve comparativo aí. E continuando nessa pegada, eu vou fazer um comparativo agora de o porquê do salário mínimo ser maior na Espanha do que em Portugal e algumas outras coisas, custo de vida, né, itens, o porquê do custo de vida ser maior em Portugal do que na Espanha. E a grande diferença é que o salário mínimo é maior na Espanha que em Portugal. E o custo de vida é maior em Portugal do que na Espanha. Segura aí, vamos lá. Por que o salário mínimo é maior na Espanha do que em Portugal? Por quê? E por que em Portugal pode sair mais caro? Evidentemente, né? Você tem um salário mínimo maior num país e o custo de vida também é menor, né? Você tem um custo de vida menor na Espanha do que em Portugal. E o salário mínimo em Portugal é mais baixo, você tem um custo de vida maior, né? Isso é fato, isso são números. Então vamos lá. A pergunta é: por que o salário mínimo em Portugal é mais baixo do que na Espanha? Por quê? Estou aqui com a minha colinha, O mais curioso ainda, por que morar em Portugal às vezes sai mais caro? Por que morar em Portugal às vezes sai mais caro do que morar na Espanha? A intenção é essa, né? A intenção é essa de explicar o porquê disso. Começando, o primeiro ponto aqui básico é o salário mínimo, né? Começar pelo salário mínimo. O salário mínimo em Portugal, 2025, é 820, vamos colocar aí, 820. Já na Espanha é 1.134 euros. 1.134 euros. Então a gente tem aí, só no primeiro item a ser abordado aqui, 30% de diferença. Você tem 30% de diferença entre um salário e outro. O salário médio espanhol também é superior, indicando uma economia mais robusta. Guarda esse ponto aí. Agora vamos para os motivos. Motivo 1, né, dessa questão, estrutura econômica. A Espanha tem uma economia maior, mais industrializada e com maior produtividade. Motivo 2, pressão sindical e política salarial mais agressiva. A questão sindical aqui é muito forte, é muito trabalhada isso, é muito forte. Então, já por causa dessas questões, se vê, né, do salário mínimo ser maior. Esse é um dos motivos, né? Foram dois motivos aí que eu citei e dei mais ênfase aí, essa questão da política, da pressão sindical. Portugal é um país, sim, Portugal é um país muito bonito, isso aí é notório, isso é fato, né? Um país muito bonito, mas é importante fazer as contas, né? Quando você vai imigrar, é importante você fazer as contas. Opa, eu vou ganhar aqui um salário mínimo nesse país, mas qual é o custo de vida que eu vou ter, né? Eu vou pagar arrendamento, vou pagar combustível. Se eu morar num local mais distante, eu vou ter que gastar com combustível. No local mais distante, você tem um rendimento menor, mas gasta-se com combustível, carro, tem que pensar nisso. Com o salário mínimo mais menor, Portugal, e custo de vida alto. Porque Portugal é um país incrível, mas é importante fazer as contas. Com o salário, veja, Portugal tem um salário mínimo menor e custo de vida mais alto. Vale a pena refletir onde realmente compensa viver, se num país ou no outro. Como é que você vai trabalhar isso? Como é que você vai pensar nisso? É bom pensar nisso antes de imigrar, né? E também não quer dizer que você não possa mudar, não quer dizer nada, né? A diretiva vem aí próximo ano, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tratando sobre essa questão da diretiva. O que é essa diretiva? Mais flexibilização, uma flexibilização nas residências dos países da Europa, né? Uma padronização na residência nos países da Europa. Isso aí está para o ano que vem, mas vamos lá. Custo de vida, arrendamento e gás. Eu coloquei aqui custo de vida e coloquei aqui 2 pontos em custo de vida, arrendamento e gás. Vamos lá, vamos para o arrendamento. Arrendamento. Lisboa e Porto têm valores de aluguel comparáveis ou superiores a cidades espanholas como Valência e Sevilha. Demanda alta, falta de oferta em Portugal, né? E preços inflacionados. Você tem uma demanda muito grande, uma demanda muito alta de pessoas procurando arrendamento, procurando casas, e tem uma oferta muito baixa. Então o que é que leva? Você leva a preços mais
elevados, né? Uma inflação de preço. Isso é um item. Outro item aqui muito interessante é a botija de gás, né? Aqui se chama botija, no Brasil é botijão, botija de gás. A botija de gás de 13 quilos em Portugal sai aí em média de 30 a 33 euros. De 30 a 33 euros. Já na Espanha, você tem uma média de preços aí de 17 a 19 euros. 17 a 19 euros. Por que disso? Porque a Espanha subsidia o gás de forma mais eficiente. Então você tem uma diferença relativamente grande aí, né? De 30, média aí, 30 a 33 em um país, o outro país de 17 a 19. É uma diferença relativamente grande. Eu vou aqui para minha colinha, sempre aqui com a minha colinha. Agora vamos trabalhar essa questão do IVA. Para quem não sabe o que é IVA, eu vou destrinchar aqui. O que é IVA? É o Imposto sobre Valor Acrescentado. É o imposto que incide sobre transmissão de bens e prestação de serviços. Então, todo tipo de serviço, qualquer tipo de serviço vai incidir o IVA. Então, o IVA em Portugal é de 23%. IVA em Portugal é de 23%. E o IVA na Espanha, IVA padrão, é de 21%. Veja aí como é que já tem uma diferença, né? Uma diferença aí. Por que Portugal está mais caro, mesmo com o salário mínimo menor? Veja, você tem um salário mínimo menor e tinha os custos mais caros do que um país vizinho que tem um salário mínimo maior. Por que disso? Alta carga tributária indireta. Isso é um dos motivos. Alta carga tributária indireta. Baixo investimento estatal em habitação popular. Eu não vejo assim muitas construções, eu pelo menos nunca vi, construções de habitações populares. É bom incentivar isso, né? Porque você diminui essa questão do preço do arrendamento. É bom o governo incentivar isso, né? Por que não? Não custa nada incentivar, né? As pessoas vão pagando aí suaves prestações e você tem um bem que é seu. Investimento estrangeiro no setor imobiliário pressiona os preços. Investimento estrangeiro no setor imobiliário pressiona os preços. Impacto para os imigrantes. Muitos brasileiros se mudam para Portugal por causa da língua, o idioma, né? Mas descobrem um fato, descobrem uma questão. É difícil poupar. Você que está aí do outro lado, você sabe muito bem. É difícil poupar em Portugal. É difícil porque, aqui eu vou repetir o que eu já disse. Você tem uma média de salário, e os custos são mais elevados, sabe disso? O arrendamento, combustível, alimento, né? Eu citei aí agora a botija de gás, né? Muita gente precisa dessa botija de gás, né? Seja no fogão, seja para aquecer a água, né? Então, é essa a questão. Muitos brasileiros se mudam para Portugal, mas nota-se que é difícil poupar, é difícil poupar. O salário não acompanha o custo de vida. O salário não acompanha o custo de vida, definitivamente não acompanha. Muitos vão trabalhar na Espanha, França, Bélgica para compensar esses custos. Então, o que acontece? Que isso é uma prática comum, as pessoas têm residência, então vão trabalhar em outros países, paga-se o preço de ficar longe da família, mas depois você tem mais recursos para dar mais qualidade de vida à sua família, né? Porque sabe-se que ficando em Portugal acaba-se difícil, né? Você acaba tendo que contar moeda para ter uma qualidade de vida melhor, né? Comparado à Espanha. Isso aqui é comparado à Espanha, né? Muitos vão trabalhar, como eu disse, né, na Espanha, Bélgica e por aí afora. Outra questão que eu queria comentar aqui, que eu até citei no vídeo passado, foi a questão da legalização. Essa legalização, o porquê da diferença dessa legalização de documentos de residência na Espanha e em Portugal. Por que disso? Falta de investimento em estrutura pública em Portugal. Falta de investimento em estrutura pública. Excesso de burocracia. Ajuda a igreja, não é? Modelo de legalização mais rígido. Pouca flexibilização diante da demanda. A demanda é enorme. Né? A demanda é muito grande em Portugal. Já na Espanha é mais rápida, né? Esse processo é mais rápido, mais célere. E por quê? Tem modelos mais acessíveis. A pressão interna para legalizar a mão de obra. Então, sabe-se que a mão de obra é necessária nesses países. Então, se tem uma pressão interna para que esses processos de legalização sejam mais rápidos, mais céleres. Já a Espanha reconhece a importância da imigração para a economia. Os países da Europa precisam da mão de obra, né? Precisam reconhecer essa questão da importância da mão de obra. Então, em função disso, no caso da Espanha, eles aceleram essa questão da legalização, essa questão da imigração, da legalização da imigração. Os processos são mais rápidos, os processos são mais céleres. Por que Portugal também não pode acelerar esse processo? Né? É só um adendo aqui a questão do vídeo, né? A questão do tema que eu comentei
sobre o salário mínimo, né? Porque o salário mínimo é maior em um país e em outro. E aproveitei e fiz um adendo aqui em relação à legalização, já comentando também sobre o vídeo passado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado do tema. Se puder comentar, é sempre bom comentar aí, ajuda a gente. Espero que vocês tenham uma boa semana segura. Grande abraço.